salmo bem conhecido. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vamos repetir todos juntos? E nada me faltará. Pode largar a tua Bíblia. Vamos fazer uma oração agora, crendo que Jesus, esse que foi morto, crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Fecha teus olhos. Se você veio para ver o sobrenatural de algum homem, de alguma mulher, creia que o sobrenatural de Deus vai falar contigo. Altíssimo Deus e Pai, graças te damos e fazemos isso em nome de Jesus. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai, se entremos aqui com algum projeto, Pai, terreno, Pai. Tua palavra nos instiga, Senhor, a buscar o Teu reino e as demais coisas nos serão acrescentadas. Ou essas coisas de justiça nos serão acrescentadas. Assim, Pai, eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Toma o teu assento em nome de Jesus. Aleluia. Um salmo bem conhecido, hoje dito culto da família. E talvez você já entrou como crente, como cristão, em algum lugar, em alguma casa, quer seja crente, quer seja cristão, quer seja católico, apostólico, espiritista, até mesmo em casa de religiões, a gente encontra esse salmo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém. Muitos conhecem, se perguntar para a maioria, você conhece o salmo do pastor? Sim, o salmo 23. A maioria vai responder isso. Mas esse pastor do salmo, quantos conhecem? Levanta a mão. O pastor do salmo é poucos. Pedindo para o Senhor, fala comigo e o que a tua igreja precisa, Senhor. E o Senhor confirmou para mim que muitos conhecem a religião. Aleluia. Que fala desse Senhor. Glória a Deus. Esse Senhor da qual o salmista, Davi, porque é salmo de Davi, esse jovem que era desacreditado, um jovem que, aos olhos até mesmo da sua família, não tinha tanto valor. Porque quando, e a gente já viu aqui, porque eu louvo a Deus pela a igreja de Flores, que tem bastante pessoas experimentadas na palavra. Então, para alguns que frequentam o nosso culto, já foi bem explanado da onde é o surgimento de Davi. Um homem segundo ao coração de Deus. E ele veio até mesmo da rejeição da sua casa e do seu pai. Porque quando o profeta tenta ungir aos olhos dele, o Senhor disse, não é esse aí. Porque muitas vezes atenta para a aparência. Hoje nós vivemos num tempo de que a aparência, não somente a externa, mas também a aparência, nos qualifica para tomar postos da qual nós não temos chamado. Porque tu tem um bom preparo, usa uma boa gravata, um bom terno, e daqui a pouco as pessoas olham com a ótica humana e dizem, esse aí. Mas a Bíblia nos mostra, pela sua palavra, que Deus pega as coisas que não são para confundir as que acham que são. Porque não é que tu não tenha que ter essa qualificação de ser alguém bem preparado. Porque a Bíblia diz que ferro com ferro se bota, ou seja, a pessoa tem que se preparar, se qualificar assim, para qual a profissão que ela vai. Não tem como tu ordenar um médico se ele não passou por um curso de
de medicina, está desconecto. Mas com Deus as coisas são diferentes, porque é o teu processo diante das adversidades que te qualifica para ser alguém mais qualificado para aquilo que Deus quer fazer. Amém. Aleluia. Porque uma pessoa que nunca teve intimidade com Deus, ela não pode falar das bem-aventuranças de Deus. Porque Mateus, capítulo de número 6, vai dizer: bem-aventurado vocês que choram, felizes, algumas traduções, vocês que choram. Como assim? Porque muitas vezes na nossa parte física, no corpo físico, às vezes as dores é que vão te qualificar para tu se achegar diante de Deus. E esse rejeitado, não entrei bem ainda na mensagem, e esse rejeitado era alguém que ficava lá, esquecido, mas tinha uma tarefa de cuidar de ovelha, ser pastor de ovelha. E de certo, na escuridão da noite, quando ele estava lá, de certo, o medo de que ele matou um urso, matou um leão, um jovem sozinho, tendo que passar por isso aí, mas ele aprendeu a confiar num Deus que pela palavra a gente entende era alguém que conhecia da palavra. Glória a Deus. Aleluia. Alguém que tinha isso aqui. Amém. Porque alguém que muitas vezes, querido, não teve lágrima, não teve dor, não entrou no seu quarto, não se fechou consigo mesmo. Porque quando você e eu estamos em momento de dificuldade, quer seja uma dor de dente, uma dor de cabeça, que nada te resolve, você fica quietinho, acuado. Porque eu já fui, queridos, visitar irmãos, pessoas que diziam: olha, pastor, eu passava lá no mundo debaixo do mau tempo, mas precisou vir aqui para me ter um testemunho, se achegar mais perto de Deus. Porque muitas vezes o Senhor precisa nos puxar o casaco, dizer: filho, calma, filha, calma, eu preciso falar contigo. Porque eu acredito que todos que cruzaram aquela porta essa noite têm um chamado de Deus. Aleluia. Mas a circunstância da qual você está inserida te deixa com um relacionamento superficial com Deus. Ou seja, olha, está tudo bem, está tudo tranquilo. Hoje vou lá porque eu acho que tem uma pregadora de fora, vai me revelar algumas coisas, ou vice-versa. Mas se Deus te trouxe aqui hoje, querido, a palavra para ti é: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém. Glória a Deus. O Senhor. Você chama uma pessoa que está numa classe social igual a sua de Senhor? Nós dois, eu e o irmão Emílio, trabalhamos na mesma empresa. Nós dois, jalequinho azul, mesmo padrão. Por que o outro irmão, o irmão do senhor, e o irmão vai me chamar de senhor? Não. Mas se entrar o chefe lá de jaleco branco, opa, o senhor chegou aí. Alguém com uma graduação maior do que nós dois. Há um reconhecimento, uma reverência para quem que está acima de você. E Davi, ele sabia, o Senhor. Glória a Deus. Você só bate continência para quem você reconhece como alguém acima, um rei,
sei lá, um prefeito, até mesmo um doutor. Doutor, o senhor poderia me atender? Você entende que aquela pessoa é mais qualificada, está acima de você. E Davi dizia, o Senhor, ou seja, alguém para quem ele prestava reverência. Então, ela não pode, essa Bíblia aqui está aberta no Salmo 23, sem você ter certeza de quem é esse Senhor. E ele faz uma afirmação, o Senhor é o homem do violão. Eu estou determinando que ele é o homem do violão, e esse aqui é o homem da gaita, aquele ali é o da bateria. É um reconhecimento que eu entendo que é aquela pessoa que toca. Aqui é um Senhor que é, e agora meu. O Senhor é meu, minha possessão. O meu não é dele, porque é meu. O Senhor é meu, alguém que é acima de mim, mas é meu. Pastor. O que o pastor faz? Ele cuida, ele adorna, ele ensina. E esse pastor que a Bíblia nos ensina aqui, não é só aquele que te trata, com carinho. Sai fora do trilho, o cajado vem, puxa, bate, surra, te coloca nos trilhos. Por isso que diz, as 99 ele deixa no aprisco, mas vai atrás da ovelha perdida. Talvez você entrou aqui perdido, querido, mas não sabe bem quem é esse Senhor do Salmo aqui, porque talvez você só leu, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, assim corrido. Mas quando você presta atenção nos detalhes, há um Senhor, há um senhorio, que é alguém que é positivo, meu, da minha possessão. Pastor, alguém que me cuida, que me zela, que me guarda. E completa, nada me faltará. Aleluia. Esse nada me faltará, todo mundo leva para o lado que quer, né? Só coisa boa. Não vai faltar emprego, não vai faltar marido, não vai faltar esposa, não vai faltar filho, não vai faltar pai, não vai faltar mãe. Só que se a gente chamar um por um e sentar aqui e perguntar, qual que é o teu desafio hoje? Alguns vão dizer, eu estou desempregado. Outros vão dizer, meu marido não está aqui, a minha esposa não está aqui, me falta um filho. Mas em nada, queridos, Deus nos falta. Só que muitas vezes a minha ótica humana sempre naquilo que me convém. Porque a gente não pensa que Deus, não que Ele não seja bonzinho, querido, mas Deus, Ele permite muitas vezes nós passarmos por luta, por adversidade, para nós conhecer quem é esse pastor. Por resistência, por desafios. Porque, queridos, não tem significado, não tem razão de você estar sempre na igreja se tu não tem necessidade de algo. Talvez todas dependências que você tenha dessa vida, Deus já cumpriu. O pão, o casamento, os filhos, netos, sei lá eu. E você fica olhando, olha, a vida tem sido boa comigo. Vou fazer lá no meio desse bando de crente. Mas, querido, o propósito de Deus não é que você seja somente bem sucedido nessa vida. Há uma vida eterna nos esperando. Aleluia. E este Davi aqui, ele sabia, o Senhor é meu pastor.
Sabia que não era só bonança na vida dele, tinha as lutas, as adversidades. E esse mesmo camarada aqui, para quem lê a Bíblia, para quem Jesus, já é um projeto de Deus, porque ele sempre chamou, né, o Deus de Senhor. Ele tinha uma intimidade. E foi alguém que depois, pelo projeto, quando foi ungido, daquele jovem desqualificado, foi ungido como rei, passou as etapas até chegar a ser rei. Teve as suas falhas, teve, mas era alguém que, diante das acusações da lei, ele se voltava para o Senhor. Porque, queridos, Deus não se impressiona com cara de choro, Deus não se impressiona com alguém que dá uma oferta astronômica. O que impressiona Deus, ou o que move o trono de Deus, é um coração contrito, um coração arrependido. Por isso que, por mais que haja festa aqui na terra, por alguém que larga a cadeira de roda, por alguém que volta a enxergar, o nome de Deus é glorificado, mas só tem festa lá no céu quando um pecador se arrepende. E por uma liturgia da nossa antiguidade, lá quando a Bíblia estava sendo deixada, os manuscritos aqui, as escrituras aqui para nós hoje, está no lendo, esse mesmo Davi, alguém dizia para ele: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque esse homem se torna rei, de um desqualificado ele se torna rei de uma nação, mas um rei justo. Um rei que tinha misericórdia. Porque a Bíblia chega a dizer que com o mesmo peso que a gente julga, a gente vai ser julgado. Mas esse rei aqui que entendia que, apesar das lutas, das adversidades, ele reconhecia que esse Senhor aqui, ele era o bom pastor. E a Bíblia, da qual esse Senhor é meu pastor e nada me faltará, nos diz que Deus, esse Senhor que Davi não conheceu Jesus, esse Senhor aqui, que se refere aqui a Davi, ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho Jesus, da qual foi morto, que foi lido aqui, e ressuscitou, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. Você não vai ser eterno aqui nessa terra de carne e osso, você vai ser eterno, transformado em glória para morar no céu. Mas há um processo para se qualificar para ir para o céu, querido. Não é as bem-aventuranças terrenas, bem realizado, bem sucedido no casamento, bem sucedido na vida financeira, bem sucedido nas coisas terrenas, materiais. Aleluia! E creia, você pode estar passando por um momento de luta, de adversidade, de dificuldade, mas a Bíblia nos relata que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Esse mesmo Jesus vai dizer assim, ó: no mundo tereis aflição, mas é para ter bom ânimo. Aleluia! Esse momento de escuridão, de dor vai passar. Esse Davi aqui, ele dizia: o Senhor é meu pastor, mas às vezes ele tinha que matar um urso. Quando ele foi enfrentar Golias, ele já estava experimentado de guerra. Tem pessoas aí que já passaram por luta, por adversidade, estão sentadas e o Senhor está chamando para uma guerra. Glória a Deus! Aleluia! Você já está qualificado. Ponte de pé, diz a palavra, que eu vou falar contigo. Aleluia! Ah, irmão, mas tu não sabe o que eu já passei nessa minha vida. Claro, mas você só vai poder falar
de lágrima se você já chorou. Você só vai poder falar de dor se você já sofreu dor. Glória a Deus. Então muitas vezes Deus precisa, para usar a ferramenta, qualificar ela. Essa tua luta não é para te matar. É porque Deus, ele tem projeto contigo. Amém. Mas você precisa conhecer e dizer: não é palavra jogada ao vento. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não vai faltar momento de alegria, de bonança, mas também não vai faltar momento de luta, de adversidade, porque o Senhor precisa te preparar. Aleluia. Tem pessoas que estão cuidando como é que você se comporta em meio às lutas, em meio às dificuldades. Aleluia. Por que tu é diferente? Por que parece que nada te atinge? A casa está caindo e você firme. Glória a Deus. Se eu fosse tu, quantas vezes a gente já ouviu? Se eu fosse tu, já tinha desistido. Quantas vezes o inimigo diz assim: não ora mais pelo teu filho, isso aí não adianta. E às vezes você até acredita: é isso aí, eu acho que Deus faz tantas coisas, vai estar preocupado com a minha situação. Não, querido. A Bíblia, que Davi cita aqui, vai dizer: pode uma mãe que gerou um filho esquecer, mas todavia o nosso Deus, ele não nos esquece. Eu digo sem medo de errar. Tem pessoas que passaram por aquela porta com uma perspectiva grande. Aleluia. E o Senhor te diz: tu é escolhido, tu é escolhida desde o ventre. Glória a Deus. E a misericórdia de Deus, ela é tão grande que o Senhor nos aguarda de uma maneira, com um carinho tão grande, até que a gente tome decisões de dizer assim: ah, se não fosse a misericórdia de Deus. Aleluia. Ah, por que eu não conheci esse Deus antes? Quantas coisas eu deveria, eu não passaria. Será que era projeto de Deus que o homem falhasse? Claro que não. Mas o fato é que nós caímos. Por isso que eu digo, queridos, eu como pastor, eu digo assim: quando um de nós aqui dentro falha, cai, toda a casa, toda a família tem que sentir. Aleluia. Porque somos um corpo. E Davi, é que ele se torna rei. Ele podia desamparar seu pai, sua mãe, porque ele era um rejeitado, mas não acolheu. Acolheu o filho do inimigo. Para quem lê a Bíblia, não tem ninguém da casa de Saul para que eu possa honrar. Tinha um descendente de Esaú lá, jogado coxo, esquecido também. Quantas vezes você se sente esquecido, parado, desamparado? Mas se você, nessa noite, tomar uma decisão de conhecer, não somente a palavra, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas você tomar a decisão de conhecer o pastor, o salmo, ah, você vai se alegrar, querido. Ah, você vai se tornar uma nova pessoa. Aleluia. Cheia de vigor, a ponto de dizer: tu vem contra mim com toda essa armadura aí, mas eu sou filho de Deus. Aleluia. Eu vou contra ti com o Senhor dos exércitos, o Deus vivo, o Senhor do Salmo, o nosso Senhor, que por um amor que não tem como explicar aqui, Ele deu o que tinha de melhor, para que eu e você um dia possa ouvir essa frase: venha bendito de meu Pai, para o gozo eterno.